Sem mais delongas, vamos passar aqui agora a exposição temática, né? O nosso primeiro painel se inicia agora, com a temática do direito desportivo, né? E como palestrantes, nós teremos aqui o Dr. Carlos Ramalho, que é administrador e bacharel em Direito, membro da Comissão Jovem da Academia Nacional de Direito Desportivo, da ANDD, secretário-geral do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Mineira de Futebol Americano e auditor do Pleno do STJD do Futebol de Sete. Muito obrigado, doutor Carlos, pelo seu aceite, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Da mesma forma, apresento e cumprimento nosso grande amigo, doutor Gustavo Delbin, advogado, mestre em Direito Desportivo, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, ex-presidente do IBDD, que é o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, e membro da Academia Nacional de Direito Desportivo, doutor Gustavo Delbin. Seja bem-vindo aí à pauta da OAB Barra mais uma vez. De pronto, também falo do nosso amigo doutor Gustavo Lopes Pires de Souza, advogado, mestre em Direito Desportivo pela Universidade de Lérida, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, presidente de honra da Academia Mineira de Estudos Desportivos, membro do Conselho Estadual de Esporte de Minas Gerais e membro da Academia Nacional de Direito Desportivo. Por último, e não menos importante, meu grande amigo aí, militante das causas da Lei de Incentivo do Esporte, doutor advogado, doutor Vitor Amado, presidente da Comissão de Direito Desportivo da Seccional da OAB Goiás, membro da Comissão Especial de Direito Desportivo do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu saúdo e agradeço todos aqui presentes. Gostaria de deixar até aqui o que não tornei público, mas que esse workshop ele foi idealizado e montado com todos os palestrantes e profissionais que passaram por nossas pautas nas lives. Então, como uma forma de homenagear aquele tempo, aquela 1 hora que vocês depositaram para qualificar a nossa audiência lá pelo Instagram, eu acho que seria injusto da nossa parte, o nosso primeiro workshop, ter convidados que não contribuíram, não que isso seja um pré-requisito para estar aqui, que estão, obviamente, por conta não só do conhecimento técnico, mas também da qualificação que foi demonstrada nas lives lá do Instagram. Então, eu pensei que seria como uma forma justa. Obviamente, tentei ali compilar todos dentro de uma temática onde tenham domínio, e tenho certeza que nós teremos aqui um grande painel para tratar do direito desportivo. De pronto, passo a palavra aqui ao meu grande companheiro de ANDD Jovem, doutor Carlos Ramalho, que possa fazer aí as suas considerações iniciais. E, obviamente, queria deixar também avisado que aqui é um debate, não tem formalidade, como a gente sempre buscou fazer na OAB Barra, nas lives do Instagram. Acredito que o gostoso do direito desportivo é a gente, um levanta, outro corta, outro, de repente, faz uma consideração que não levanta. Eu acredito que as formalidades elas possam, dentro dessa pauta aqui, serem deixadas um pouco de lado, obviamente, sempre pautado no decoro que a nossa instituição pede, mas acredito que a gente possa compartilhar um conhecimento de uma forma responsável, porém não tão formal. De pronto, como dito, está com a bola aí, meu amigo Carlos Ramalho. Obrigado e mais uma vez a todos. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo YouTube. Boa tarde, doutor Gustavo, doutor Delbin. Hoje nós temos Gustavo em dose dupla, né? Gustavo Delbin e Gustavo Lopes. Doutor Victor Amado, é um prazer, uma alegria, assim, inenarrável, presidente Bruno, e aqui quero cumprimentá-lo, primeiro pela sempre lembrança, né, do meu nome, pelo convite a participar e poder contribuir um pouco, né, de uma forma tão humilde em relação. Desculpa, sobre a temática que nós tratamos tratamos lá na live, né, que foi sobre compliance e essa questão do advento, né, do Estatuto Torcedor com uns mecanismos de compliance. E eu brincava com os demais, falei que esse painel é um dos melhores, porque a temática direito desportivo nos permite tratar e trabalharmos, né, debater sobre qualquer temática dentro do direito desportivo. Então, de pronto, quero agradecê-lo.
Quero aqui também dizer que, para mim, é uma honra, como já mencionei, e, presidente Bruno, até combinei com os demais palestrantes que a gente tentaria abordar o contexto do direito desportivo no ano de 2020, talvez o que de mais impacto tivemos em relação ao direito esportivo, que, por sinal, foi uma das áreas, talvez, assim, com grande repercussão, né, dentro do contexto, até em virtude da própria questão da pandemia, aí, onde se viu a questão da parada de todas as atividades desportivas. Então, o direito esportivo nunca esteve tão em voga, né, quanto em relação a esse ano de 2020. E eu já, para poder iniciar, eu queria já deixar para os demais debatedores, aqui, para que a gente possa estar construindo em conjunto, essa questão queria que fosse abordada, e aí vou passar a palavra de pronto para o doutor Gustavo Delbin, porque ele já mencionou que a qualquer momento pode precisar se ausentar para participar de uma reunião lá na federação, então eu queria já deixar a palavra para ele de primeiro momento, para que pudéssemos falar um pouco sobre essas repercussões internas em relação ao direito esportivo e à pandemia, porque, como se diz, foi uma questão nova, né, que ocorreu, até então ninguém sabia basicamente como lidar com essa situação, e houve uma repercussão interna e também externa. Enfim, eu queria que ele abordasse um pouco aí sobre essas questões dos campeonatos, questão dos contratos de trabalho, o impacto da questão da pandemia referente ao direito esportivo dentro desse contexto, para que a gente possa estar seguindo e enfim, fazendo um bate-bola aí. Doutor Delbin, a palavra é sua. Boa tarde, meu caro. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Gustavo. Bom, primeiro, agradecer o Bruno, né, presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB Barra da Tijuca, pelo convite, pelo segundo convite, né, já que fomos reconvidados a partir do momento que nós tivemos as lives lá no Instagram, que foi um grande prazer também ter falado com você lá. Então, obrigado e parabéns pelo trabalho aí, que tem sido um trabalho de conseguir levar o direito desportivo para mais pessoas, né? Fazer com que o direito desportivo seja cada vez mais notado e bem notado pelos estudantes, pelos advogados iniciantes e também pela nossa própria coletividade, aí, que já somos tantos advogados que militamos na área, trabalhamos ou numa parte ou na outra, numa ponta ou na outra, com atletas, com clubes, com federações, confederação, empresas de esporte. Então, creio eu, né, esse ano fui citado como ex-presidente do IBDD, o IBDD completa 20 anos, então acho que a gente já está aí num caminho sendo trilhado há tanto tempo e que tem trazido bastante vigor para a matéria de direito desportivo, né? Ela tem crescido bastante e a gente consegue participar disso de uma maneira bem legal. Carlos, obrigado, então, pela pergunta, pela palavra que me foi dada e, de acordo com o que nós combinamos, vamos trocar, vamos fazer um bate-bola aqui, trocar ideias, que eu acho que essa é o principal, acho que a coisa mais legal que tem dos nossos eventos de direito desportivo são poder, quando a gente pode trocar ideia, e com o Gustavo, com o Vitor e com você, tenho certeza que será um evento bastante legal, bastante contundente em termos de matéria. Para falar um pouquinho de direito desportivo e falar da situação do direito, né? Agora, nesse nosso período de pandemia, esse período, como você disse, inédito, uma situação que ninguém de nós havia previsto de forma alguma em nenhum tipo de relação jurídica, não só na esportiva, mas a esportiva chama muita atenção, né? A gente tem, neste nosso entretenimento, no nosso ramo de trabalho do esporte, a gente tem o foco sempre, as atenções sempre muito voltadas, principalmente ao futebol, mas no esporte de maneira geral. A gente teve um adiamento de Jogos Olímpicos, né? Uma coisa que jamais tinha acontecido e que, assim, óbvio, né? Não só por conta de guerras, mas não um adiamento, né? Simplesmente tinham sido cancelados anteriormente. Então, agora, com esse adiamento de Jogos Olímpicos, com as suspensões dos campeonatos, a gente tinha, só para falar, então, eu sou vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, e aqui nós tínhamos 3 campeonatos
em andamento, né? A gente tinha o Campeonato Paulista da Série A1, Campeonato Paulista da Série A2, Campeonato Paulista da Série A3. Os 3 principais campeonatos nossos aqui, em termos de importância das equipes que participam, foram simplesmente suspensos. Olha, aliás, o suspenso a gente não sabia nem se voltaríamos, né, naquela época. Então, assim, tivemos um trabalho gigantesco para poder recuperar esta possibilidade de trabalhar, né? Essa é a verdade, né? Assim, os 16 clubes da Série A1, da Série A2 e da Série A3, os 3 com 16 clubes em cada um, simplesmente nós suspendemos isso. Foi uma situação necessária e imediata. Assim que nós tivemos a notícia que a doença se alastrava, até antes do pedido do governo do estado aqui em São Paulo para que se paralisassem as atividades, nós decidimos, em assembleias das três competições, em conselhos técnicos, suspender as competições imediatamente. Então, ali, a gente já sentiu que a gente teria uma dificuldade muito grande para retomar a atividade. Né? A gente sabia que tudo seria muito diferente, né? Até por conta da não participação de torcedores, caso a gente voltasse, mas a gente precisava voltar também porque a gente estava falando do trabalho de pessoas. A gente não estava falando, além do trabalho, estava falando do entretenimento de tantas milhões de outras, né, que acompanham o futebol. Então, assim, foi um período de dúvida inicialmente e de muito trabalho. Então, algumas das coisas que pudemos fazer foi, imediatamente, passar a trabalhar de uma maneira online, né, através das plataformas, nos reunirmos semanalmente, clubes, todos os sindicatos de atletas, clubes, treinadores, árbitros, Ministério Público, governo do estado, a parte médica de todos os clubes, precisaram estar cientes de que seria necessário, em algum momento, retornarmos à nossa atividade. Então, a gente teve que trabalhar desde março até hoje, porque é um processo vivo, né? Esses protocolos são processos vivos, eles mudam a cada dia e todos os dias. Então, a gente precisou trabalhar todos juntos aqui em São Paulo para ter condições com segurança de retornar à nossa atividade. Então, foi uma situação muito gradual, lenta, se tratando com muita estratégia e inteligência para se voltar no momento oportuno para realizar a competição, para poder retornar à nossa atividade esportiva e a atividade de trabalho de alguns. Uma das questões que você até citou e que foi muito importante para a gente foi conseguir, naquela medida provisória, que os contratos de trabalho fossem feitos num período de 1 mês, de 30 dias. Por que eu falo isso? Hoje, a Lei Pelé, todos sabem aqui, tenho certeza, ela determina que os contratos de trabalho de atletas tenham no mínimo 3 meses de validade e no máximo 5 anos. Esses 3 meses, para um retorno de uma competição que um clube eventualmente teria somente 2 partidas para jogar, se não se classificasse para a próxima fase, você estaria prejudicando em muito o clube, que estaria mantendo aqueles atletas já por contrato até abril, e depois ele teria que refazer um contrato somente quando pudesse ter autorização a voltar a treinar, tivesse um contrato de novamente 3 meses. Isso poderia quebrar alguns clubes, lembrando que esta quebradeira não vem só disso. É evidente que existiam clubes com muitos problemas financeiros já anteriores à pandemia, mas lembrando que aqui ele teve o gasto e não teve entrada. Nós estamos voltando a ter atividades, ou seja, você precisa manter o seu clube em funcionamento, você precisa manter os contratos de trabalho daqueles atletas, daqueles treinadores, daquele staff, de todo mundo dentro de um clube, sem ter nada de dinheiro para manter isso. Não haviam entradas de bilheteria e também os contratos da emissora de TV, que aqui a gente tem um contrato do Campeonato Paulista com a Rede Globo, também foi suspenso. Então, assim, os clubes se viram num momento de se ter um gasto obrigatório e de não ter sequer visão do que seria a entrada de dinheiro ali.
Então, assim, a gente teve que atuar muito rápido, atuar em bastidores, atuar em Brasília, para fazer aquela mudança inicial da lei, para que desse condição aos nossos clubes filiados de se manterem ativos. Então, essa, para mim, foi o nosso principal trabalho, juntamente com as comissões médicas dos clubes, juntamente com o governo do Estado, com o Ministério Público, juntamente com todos os entes esportivos, né, ligados diretamente com o futebol. A gente teve que se juntar e pensar todos os dias para tentar retomar o futebol, como de fato conseguimos retomar. O protocolo da Federação Paulista deu certo, a gente pode dizer sem medo de errar, que nós não tivemos problema algum na Série A1, problema algum na Série A2 e na Série A3. Nós conseguimos fazer com que as 3 competições fossem entregues ao público, fossem entregues aos patrocinadores, fossem entregues aos clubes e aos seus torcedores, sem que tivéssemos problemas. Então, acredito que isso foi resultado de um trabalho árduo, diário, desde março até hoje, que nós estamos tendo para manter as competições, para manter a palavra da federação de entregar as competições que ela organiza. Então, acho que inicialmente é isso. Não acredito que eu tenha que sair necessariamente. Eu avisei, tanto na presidência, tanto para o presidente Reinaldo, quanto para o Mauro Silva, que eu tinha o evento. Então, possivelmente, a gente só vai ter a reunião aqui depois das 6 horas. Então, estarei aqui com vocês o máximo de tempo possível. Retorno, então, a palavra para você, Carlos. Perfeito, Delbim, me permita chamá-lo assim, Delbim, por favor. Sem formalidade. Claro. Perfeito, acho que as suas considerações muito precisas, até porque você ia atuando, né, na federação, você pôde acompanhar e participar de toda essa construção coletiva aí da retomada dos jogos. Eu quero, na sequência, já até passando a palavra para o Dr. Gustavo e na sequência para o Dr. Vitor, claro, além deles colaborarem dentro desse contexto dessa repercussão interna em relação aos campeonatos, eu gostaria de colocar 2 outras questões. A avaliação deles em relação às ações emergenciais que tiveram um advento por meio da Lei 14.073, né, que foi aquela legislação que foi destinada especificamente ao auxílio para atletas, para os clubes, e que, via de regra, no primeiro, né, que vetou-se a questão do auxílio emergencial para os atletas. Eu queria ouvi-los também dentro desse contexto e também como é que eles observam essa questão das agremiações não formais, ou seja, né, porque uma coisa é a gente falar, por exemplo, do futebol da Série A1, A2, que é o profissional, mas como é que eles olham essa questão do futebol não formal, das agremiações não formal, dos atletas não formal? Como é que eles podem trazer, de repente, alguma luz dentro desse contexto, do contexto mesmo do futebol, ou do desporto não profissional, se assim podemos dizer, à luz da pandemia, dentro desse contexto da pandemia? Doutor Gustavo, a palavra é sua. Um abraço, boa tarde. Se o doutor Gustavo não está sem som. É o hábito de não tirar do mute, né? Gente, muito boa tarde. É um prazer estar aqui, é uma alegria. Com o meu xará, ídolo e referência, Gustavo Delbim, com o Carlos, meu amigo, parceiro, com o Vitor Amado, que ainda não conheço pessoalmente, mas o sigo nas redes sociais e sou um admirador do trabalho. Com o Brunão, que já está cansado de me ver encher o saco dele. Enfim, agradeço muito, é legal a gente estar aqui para bater um papo bem legal e bem interessante sobre o direito esportivo, especialmente essas questões mais atuais, né, quando a gente fala de pandemia. Olha, Carlos, enfrentando já de imediato a questão que você levanta. Nós temos... Bom, aí até vale a pena dar uns passinhos para trás, né? A gente tem dentro da estrutura desportiva, aquela estrutura formal, federativa, na qual eu tenho, vamos pensar no futebol, né? A FIFA como entidade internacional, a Conmebol
continental, a CBF nacional e aí as federações estaduais. E aí, no desporto profissional, nos termos da Lei Pelé, é necessário haver um contrato formal de trabalho e todas aquelas agremiações filiadas e que têm um contrato formal de trabalho, que muitas vezes, no caso do futebol, é requisito para as competições, né? Elas têm toda, não vou dizer proteção, mas a normativa federativa para seguir. Quando a gente fala no desporto não profissional, a nossa Constituição, no artigo 217, ela estabelece um tratamento especial e diferenciado, tanto para os atletas, e aí o termo que a Lei Pelé utiliza não é o termo amador, né? É o termo não profissional. E aí a gente tem as entidades de prática não profissionais e os atletas não profissionais, ou seja, aqueles que não possuem um contrato formal de trabalho. E aí é até interessante dizer que o Guga, por exemplo, sob a visão do ordenamento jurídico brasileiro, ele é um atleta não profissional, porque ele não tinha um contrato formal de trabalho, né? Já que ele não estava vinculado com nenhuma entidade de prática desportiva. Cria ali uma figura, ele é considerado um atleta avulso, aí é outra discussão. Bom, essas entidades amadoras, durante o período de pandemia, considerando que elas não têm o fim de lucro, elas, no primeiro momento, elas encerraram as atividades ou suspenderam as atividades. É dever do poder público, ao meu sentir, nos termos do artigo 17 da Constituição, auxiliar as entidades de prática não profissionais e vida que segue. Então, eu entendo que o tratamento há de ser diferenciado, como de fato foi na prática. E defendo mais, que as entidades de prática desportiva, eu falo dos clubes de futebol e até dos clubes de outras modalidades, eles precisam cada vez mais profissionalizar-se. E quando eu falo em se profissionalizar, eu falo em mudança de paradigma. Eu não falo necessariamente em se cumprir o requisito da Lei Pelé de registrar um contrato formal de trabalho, de se realizar um contrato formal de trabalho. Mas eu digo no sentido de criar uma estrutura organizacional, criar regras de governança e compliance, que foi o tema que você debateu com o Bruno, de fato profissionais. Não há espaço mais no desporto de alto rendimento para gestões amadoras. Infelizmente, temos em Minas Gerais um exemplo, que é o Cruzeiro, que no ano passado sofreu o descenso. Esse ano disputa uma Série B que é dificílima. Série B essa que o Cruzeiro inicia com 6 pontos a menos. 6 pontos que hoje fazem muita falta, porque na matemática, faltando aí 16 jogos, o Cruzeiro precisaria vencer 13, né? Se a gente tivesse os 6 pontos a mais, já seriam 11, poderia perder mais 2 jogos. Aumentaria significativamente as chances de acesso do Cruzeiro. 6 pontos que o Cruzeiro perde porque não pagou uma dívida reconhecida pela FIFA. Quer dizer, infelizmente, uma administração não voltada, ou melhor dizendo, não profissional de um clube profissional, que disputa competições de primeira linha, já foi bicampeão da Libertadores, tem 4 ou 5 títulos da Copa do Brasil, 3 campeonatos brasileiros. Quer dizer, é um clube de uma magnitude, é o clube mais vitorioso de Minas Gerais. Isso eu acho que é indiscutível. Se for pegar título por título, o Cruzeiro é o clube com o maior número de títulos em Minas Gerais. Quando a gente, e aí, mais adiante, quando a gente fala em pandemia, o futebol brasileiro, tão carente de fontes de renda, né, que precisa buscar as fontes de renda, está tocando uma temporada quase que completa sem a presença do público, que é uma importante fonte de renda. A gente tem agora aqui em Minas Gerais, aí eu estou puxando a sardinha para o futebol mineiro um pouquinho, o América, que chega historicamente numa semifinal de Copa do Brasil, que poderia jogar essas semifinais com recorde de público, porque eu tenho absoluta certeza que torcedores de Atlético e de Cruzeiro apoiam o América nesse momento, e o América fará uma semifinal, se não me engano, dia 30 de dezembro, às vésperas do Ano Novo, fará uma semifinal de Copa do Brasil em casa, sem a presença do público. Então, nós precisamos, surgiu a necessidade da gente reinventar, da gente reestruturar, da gente criar novas formas de realizar eventos esportivos. A Federação Paulista de Futebol,
A Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol foram aquelas que largaram na frente, no sentido de colocar os campeonatos para acontecer, no sentido de criar protocolos. Deu tudo certo, mas infelizmente ainda não conseguimos ter o público de volta. Ainda para fechar, e também para não me alongar muito, a história da medida provisória da MP 984, que ela permite o contrato de trabalho pelo prazo inferior a 3 meses, ela foi responsável por viabilizar o término dos campeonatos estaduais com alguma dignidade. Porque não fosse a MP 984, os clubes pequenos que contrataram atletas só para aquela competição não teriam condição de arregimentar atletas, de ter atletas profissionais para terminar a competição. Então, foi uma forma que se encontrou e muito bem pensada pelo presidente da República, presidente da República, que é a competência da MP dele, de viabilizar com o mínimo de dignidade ou minimizando ao máximo possível os prejuízos dos clubes menores de realizar o término da competição. Minas Gerais, por exemplo, a gente teve um clube do interior que fez a melhor campanha, Tombense, chega na final e acaba perdendo para o Atlético a final. De certo, a Tombense teve mais prejuízos nesse período de pandemia, minimizados pelo MP 984, do que o Atlético, que ele aproveitou até para formar um time, uma boa equipe para disputar o Campeonato Brasileiro. Mas eu espero de verdade que essas vacinas que se desenham aí venham rapidamente para que a gente possa voltar a ter o público no estádio de futebol. Eu sinto muita falta de poder voltar a acompanhar o futebol lá do campo. Isso faz falta demais. Perfeito, doutor Gustavo. Agradeço suas considerações. Doutor Victor, passo a palavra para o senhor na sequência, para que o senhor possa, né, fazer suas considerações sobre as temáticas que aqui já foram, né, os tópicos, basicamente, que já foram comentados, e eu queria aproveitar e também ouvi-lo com relação a essa questão das repercussões externas. O Delbin bem comentou, por exemplo, no início, a questão do adiamento dos Jogos Olímpicos. Como é que o senhor avalia essa questão? Claro, estamos vivendo um período de pandemia, mas gostaríamos de ouvi-lo aí dentro dessa temática do impacto, né, da pandemia dentro de todo esse contexto externo também em relação ao desporto. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Muito obrigado pela pergunta. Estou aqui ladeado com 2 Gustavos, 2 atacantes aí. Delbin, meu grande amigo. Gustavo Lopes, prazer conhecê-lo, né? A gente está aqui se abraçando virtualmente. E saúdo a todos aqui que estão presentes assistindo a gente no YouTube, na pessoa do meu querido presidente Bruno. Bruno, que é o camisa 10 aí do Direito Esportivo, tem feito um grande trabalho. Agradecendo o convite por essa oportunidade. Carlos, eu queria fazer um panorama, e quero ser rápido aqui, porque eu acho que eu tenho que aprender muito aqui com meus colegas aqui, e quero trazer um pouco da experiência que nós tivemos aqui como jurídico de clube, né? Então, nós aqui somos jurídico de um clube da Série A do Goiano, né? E no momento da pandemia, nós ficávamos naquela situação, vamos demitir, não vamos demitir os jogadores. Esse clube, ele tinha um calendário, tem um calendário, que é o da Série D do Brasileiro e da Série A do Goiano. Então, nós ficamos num conflito, saber qual seria essa questão da rescisão com os atletas, o que os atletas estavam pensando. E, trocando ideia aqui com o sindicato dos atletas aqui do estado de Goiás, nós chegamos numa solução que eu achei muito interessante. Nós reunimos com todos os atletas, e esses atletas mesmos, no momento inicial da pandemia, que todo mundo estava querendo correr para sua casa ou para sua cidade, né? E alguns desses atletas não moravam no município do clube, da sede do clube, e nós tivemos a seguinte situação: nós fizemos uma reunião, uma assembleia, com todos os atletas presentes, e que esses atletas pediram demissão. Então, eles cumpriram, e isso foi antes da MP, assim, eu não lembro do timing, e eles pediram demissão, e o clube deixou de ter os atletas, porque até então não tinha receita, né? Não tinha mais o campeonato, né? O campeonato goiano foi suspenso. Ele não continuou até hoje, vai continuar agora, ele se inicia agora em janeiro. Vai se reiniciar em janeiro. Então, o panorama nosso aqui da questão dos atletas foi esse.
E para uma visão de um clube menor, também foi de muito boa valia o auxílio que a CBF deu, né? A CBF deu um auxílio de R$120 mil para clubes da Série C, da Série D, desculpa. Acho que é 180 para a Série C. E que também ajudou a sustentar o clube, né? Que retomou as suas atividades, apesar de ter tirado todos os atletas, inclusive preparador, todo o seu plantel, retomou suas atividades, hoje já está competindo, já está classificado na Série D para a próxima fase, né? O que é interessante da gente pontuar da questão da pandemia é que eu acho que ficou muito claro para nós todos o que diz o texto constitucional, no artigo 5º, né, que fala que é direitos individuais do cidadão, o acesso ao esporte, à prática esportiva, e que o Estado tem um dever de fomentar, né, incentivar o esporte. Então, nós passamos por momentos assim que ficou muito nítida tão grande é a relevância do esporte, né? Seja do esporte de qualquer modalidade, né? Seja pela transmissão, nós estávamos cansados de ver retransmissões de jogos, de partidas de futebol, de basquete, enfim, de tantas modalidades, e o tanto que isso fez falta para a sociedade, não só a transmissão, mas assim, a prática esportiva, que você também não podia fazer prática esportiva, fechou-se as academias, havia uma discussão que você pode correr, você não pode, tem que correr com máscara. Então, a pandemia demonstrou o tanto quanto é importante o esporte na nossa sociedade, isso mundialmente, né? E quando eu falo isso mundialmente, a gente teve aí, o Delbin citou no começo, que a primeira Olimpíada que foi suspensa. Anteriormente poderia ser suspensa por uma guerra, né? Nós temos aí uma doença que parou o esporte no mundo. Todas as suas práticas esportivas, e até a prática esportiva ela também ficou paralisada. Então, demonstrou-se a força e a importância, né, que nós aqui, já colegas especialistas em direito esportivo, do que é a importância do esporte para a sociedade, seja para quem seja futebol, para qualquer modalidade, né? Quando você citou sobre a questão da repercussão externa, a gente pode citar um caso que foi muito bem feito, ainda é bem conduzido, eu não sou tão ávido, mas a própria NBA ela conseguiu fazer que o campeonato, né, de basquete ele ficasse numa bolha, né, e conseguiu ter a competição, terminou o seu campeonato com muita maestria, né, e a gente agora, para trazer para o universo de Olimpíadas, a gente tem uma outra situação, são inúmeras práticas esportivas, modalidades, que às vezes os atletas vão ter contato físico, tem modalidades que não vão ter, mas como é que seria feito isso, né? Atualmente, eu acho que a semana passada, né, o grupo dos 20 países, né, eu esqueci o nome, tem um nome específico, mas reforçou a realização da Olimpíadas, né, está marcada para dia 23 de julho a 8 de agosto. Então, nós vamos ter uma Olimpíada que vai acontecer fora do ano, mas que já tem uma data. E que, no começo da pandemia, e a gente viu nas matérias, né, da imprensa, que só se manteve porque Tóquio conseguiu ter um aporte financeiro muito grande para manter todo o aparato por mais quase um ano, né? Foi um ano que se estendeu, um ano, basicamente um ano. Então, eu acho que a pandemia trouxe para a gente isso, a função social do esporte, né? A função na sociedade, a função para nós que somos apaixonados. Acho que quando a gente fala aqui de direito esportivo, acho que todo mundo tem uma quedinha pelo esporte, partir com modalidade. Então, é essa visão que eu faço essa análise que o esporte é essencial, a Constituição traz essa essencialidade, e para a gente não aparecia tanto, porque isso ficou muito gritante agora, quando a gente tinha falta, né? Teve a falta do esporte. E os campeonatos vão se retomando, a gente vê o Campeonato Brasileiro retomando, e quando você falou da Lei 14.073, né, de 2000, das ações emergenciais, para já encerrar essa minha argumentação inicial, eu acho interessante que lá no artigo 15, eu estava lendo essa legislação, agora pouco antes de a gente iniciar, ela passa a ter em virtude da calamidade pública, passa a ter um incentivo maior para os esportes para ser transmitido, né, por mídias sociais, pela internet. Então, eu achei
interessante que o legislador ele vem também tentando trazer as possibilidades em virtude da pandemia. Então, são essas, Carlos, minhas considerações iniciais. Devolvo para você. Perfeito, meu caro Vitor. É interessante exatamente essa questão do contorno, né? Ou seja, diante das dificuldades, tanto, né, a sociedade quanto os legisladores, do ponto de vista político, precisam, né, ir tentando adequar para que as coisas possam fluir. Eu queria continuar, e aí aqui me permite até uma quebra em relação ao que eu tinha aqui em mente de continuidade, mas eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Delbin, e também, claro, com as considerações Gustavo e sua, Vitor. Delbin, recentemente aqui em Belo Horizonte, nós tivemos uma repercussão que inúmeros jogadores de Cruzeiro e Atlético tinham testado positivo. E a gente tem visto aí, dentro desse contexto, a questão dos protocolos, da realização dos jogos. E aí existe um debate muito grande com relação a uma corrente que defende que sequer deveria ter iniciado os jogos, há uma corrente que diz, mas como assim os jogadores estão testando, e a equipe técnica, e a repórter, enfim. Delbin, você que de repente está mais próximo aí dentro dessa construção, poderia se afirmar ou não, por exemplo, que esse contágio de jogadores vem de dentro do campo para fora? Por que eu pergunto isso? Porque a grande questão, de repente, é em que momento que esses jogadores estão se contaminando? É na realização dos jogos? É na concentração? O que você pode dizer em relação a essa questão? E aqui, lógico, eu particularmente não tenho resposta, dizer assim, seguir a linha A ou B, não deveria ou deveria. Na verdade, aqui a nossa construção ela é acadêmica, ela é jurídica, é pensar possibilidades. Eu queria ouvi-lo e ouvir os demais também sobre esse ponto especificamente. Carlos, excelente pergunta e, aliás, um tema latente, né, que todo mundo está debatendo. Na realidade, eu posso te dizer como eu sou... Um segundo, por favor. Um segundo. Como eu sou advogado, a parte médica, eu só vou ter conhecimento a partir do momento que eu tenho informação da área médica aqui da Federação, da área médica dos clubes. O que eu posso te dizer é que o futebol reflete a sociedade. Nós tivemos se afrouxaram as regras, né? A sociedade, de maneira geral, ela deixou de ter o cuidado que se estava tendo anteriormente e, por conta disso, nós temos o aumento do número de casos na sociedade em maneira geral. Lembra-se que eu falei para vocês e falei para os nossos amigos que estão nos acompanhando que o futebol tem um holofote em cima dele, que é uma luz que chega a queimar a nossa pele? Pois bem, o que acontece? Nós não temos correntes, né? Você falou, existem correntes que defendem que sequer deveria ter voltado. Também não vejo algumas correntes que são contra o funcionamento de shopping center. Eu não vejo correntes que são contra o funcionamento de restaurantes. Eu não vejo correntes que são contra o funcionamento de bares. Eu não vejo correntes que são contra a realização de trabalho dentro de fábricas. Então, veja que a gente tem este holofote, a gente reflete a sociedade dentro do futebol. Então, vamos lá. O que acontece? Eu recebi informações da área médica, numa reunião que nós tivemos sábado agora, de manhã, ou seja, depois de feriado e tudo mais, 10 horas da manhã, a gente estava em reunião com a área médica dizendo que não é em partidas de futebol que se tem este contato. Este contato e este contágio ocorre fora desta área, fora desta zona protegida. Acontece com aqueles que deixam de cumprir protocolos. Tá? Então, assim, vez ou outra, hoje nós temos uma arma, né, que é o telefone celular, que você acompanha a vida das pessoas a partir daquilo que elas próprias
publicam, né? Então, a gente conseguiu detectar em alguns lugares pontuais alguns atletas participando de confraternizações, alguns atletas participando de festas, alguns atletas viajando para locais que não eram os locais de treinamento. Então, assim, eu tenho para mim, a partir das informações técnicas que eu tive da comissão médica da federação, que junta os médicos dos clubes de futebol, que, por uma falha de protocolo, esse vírus é maligno, esse vírus ele é muito rápido, o contágio aconteceu de forma externa, não no ambiente do futebol, mas no ambiente da sociedade de maneira geral. Então, eu tenho para mim que a atividade do futebol pode voltar, a atividade do futebol, enquanto tivermos os protocolos sendo rigorosamente cumpridos, tivemos casos quase zero de eventos de Covid. Então, posso te responder que não, a minha resposta é não é no futebol que isso é transmitido, não é dentro da atividade esportiva, isso é feito quando não se cumpre corretamente o protocolo. E eu não estou culpando A ou B, tá? Veja, na verdade, eu culpo o vírus, porque ele é ágil demais. O contágio é muito simples, é muito rápido, num ambiente fechado, qualquer ambiente fechado, sem máscara, você está sujeito a pegar a doença, enfim, num campo de futebol de 100 e pouco por 60 e pouco, você não vai ter. Então, assim, e aliás, preciso falar isso, naquele ambiente, estádio de futebol, dividido dentro das suas áreas, ou seja, ali dentro do campo, na área de vestiário e na área externa, você tem controle rigoroso de testes realizados com resultado negativo, aferição de temperatura para se estar no ambiente, e você tem, não podemos esquecer, acompanhamento médico que esses atletas têm diário nos clubes. Diário. Então, eu não estou falando somente de medir a temperatura, não, coisa que eu faço todo dia que eu chego aqui na federação, diga-se. Mas a gente tem alguma coisa acontecendo fora deste ambiente e que trouxe a doença para dentro. Entendi, perfeito. Eu queria passar a palavra na sequência para o doutor Vitor, para ele fazer as considerações dele. Carlos, você está sem som. Desculpa. Doutor Vitor, desculpa. Eu queria colocar mais um ingrediente aí nesse bate-papo. Poderia, dentro de um contexto que a gente tem observado, um atleta se recusar a entrar em campo, o senhor que é do jurídico, por exemplo, né, que bem citou no início, estaria um atleta coberto, de repente, na iminência dele, dizer, olha, eu não quero entrar em campo porque eu estou suspeitando que alguém sei lá, pode, enfim. Como é que o senhor avalia essa questão? Eu queria ouvi-lo e, na sequência, o doutor Gustavo pode emendar também as considerações dele, por gentileza. Olha, Carlos, a gente cogitou isso também, né? O atleta, será que os atletas vão querer jogar? Eles têm medo de contaminação, né? E aí eu pego com a carona do que o Delbin disse, né? Ficou muito claro para a gente que se os atletas eles tiverem cuidado, né, a transmissão não ia ocorrer. Dito anteriormente a questão da bolha lá da NBA, né, que todo o procedimento que os atletas ali eles tinham para não ter contaminação, né? Sobre a visão da questão trabalhista, eu acho que nós poderíamos simplesmente o atleta não querer comparecer, é um direito dele, de não querer comparecer, e ele pode ser divertido na forma da legislação, né? Então, muitas das vezes, se a gente for entrar nessa questão, você tem o dever de fazer a presença no campo de jogo, você tem essa obrigação de comparecer lá, desde que seja normalizado
né, aos meus olhos, pela CBF, e o clube ele consiga cumprir esses requisitos que já vêm sendo cumpridos, eu acho que essa recusa do atleta fica um tanto quanto, vamos dizer, frágil, né? Até porque, qual seria o fundamento? Não, mas se a gente tem toda uma CBF, se tem um comitê dos atletas que fazem parte da CBF, se você não quer comparecer, tudo bem, aí é uma opinião pessoal e aí é tratada da maneira que deve ser dito. Mas eu vejo que isso tem uma repercussão muito grande. Eu estou passando aqui uma opinião, eu sei que o Gustavo, eu já vou estar levantando aqui, que eu acho que o Gustavo ele tem uma outra opinião, que não é essa, a minha, né? Mas eu vejo, e digo para você, eu desconheço do caso de algum atleta que tenha realmente não vindo à prática esportiva, que eu acho que eles têm essa consciência que, além disso, nós não somos médicos aqui, eu não sou médico, mas todo mundo sabe que a OMS fala que a prática esportiva traz benefícios para a saúde, né? Então, se o atleta está ali, não falando que ele está imune, mas ele está fazendo um benefício para a saúde pessoal dele. Então, eu não vejo que a prática esportiva, que esse receio de contaminação, se não tiver um fundamento muito grande, ou houve uma contaminação muito grande dentro do próprio clube, o atleta possa se valer dessa prerrogativa. Acho que o Gustavo já está com a palavra aí, Gustavo. Acho que o Carlos... Vamos lá. Cara, eu acho até que eu concordo com você mais do que você imagina. Por favor, suas considerações. Desde que quando começou a pandemia, eu sempre defendi a linha de que as medidas adotadas foram exageradas. O lockdown se mostrou totalmente desnecessário, uma vez que ele não resolveu o problema e em alguns lugares se está fazendo outro, né? Trancafiar as pessoas em casa, restringir a liberdade e os direitos das pessoas de maneira, inclusive, ditatorial, sem que se houvesse uma justificativa. Quer dizer, a justificativa nisso era, olha, precisamos deixar as pessoas em casa para conter a tal da curva do Mandetta lá, que outro dia eu estava jogando sinuca. Vamos achatar essa curva, para que achatando essa curva a gente não tenha um colapso no sistema de saúde. Aí Minas Gerais fez hospital de campanha, não usamos um leito, gastamos um dinheirão danado, não usamos um leito. Várias cidades fizeram hospital de campanha, gastaram uma dinheirão danada e não usaram um leito sequer, alguns usaram muito poucos leitos. Quer dizer, as pessoas que morreram da Covid morreram em razão de um agravamento respiratório que foi em razão da Covid por um acaso. Isso poderia ser uma pneumonia ou qualquer outra doença respiratória. Se você pegar os gráficos de mortes no Brasil em razão de doença respiratória, a gente percebe uma proporção na medida em que outras doenças respiratórias mataram menos, a Covid matou mais. Há quase que um equilíbrio no número de pessoas, se a gente for pegar ali no final do ano, fazer uma análise, mortes em razão de doença respiratória, né? A gente vai ter praticamente o mesmo tanto. Mas como ninguém sabia o que fazer, a OMS não sabia o que fazer, o governo federal não sabia o que fazer, o ministro da Saúde não sabia o que fazer, assim, ninguém sabia o que fazer, mandaram ficar em casa. Porque ninguém sabia o que fazer. O OMS já foi e voltou 3 ou 4 vezes em algumas determinações dela. Há um estudo, inclusive dinamarquês, muito interessante, quem não leu vale a pena ler, que destaca que a máscara, além de não ajudar nada, ela ainda atrapalha. Então, a verdade é que ninguém sabe. E aí, quando a gente vem, e aí eu vou ser estatístico, para a questão esportiva, eu concordo com o Vitor totalmente. A gente tem a prática esportiva como um propulsor de saúde, e mais, os atletas não estão no grupo de risco. Nós estamos vendo aí, a Palmeiras está com 20, todo mundo com um monte de atleta com Covid, não tivemos nenhum caso grave. Por quê? Porque é uma doença que, em razão da sua capacidade inflamatória nos pulmões, ela ataca pessoas com problemas respiratórios e ataca pessoas com idade avançada. Quando o Bolsonaro fala do histórico de atleta, foi um meme danado e foi até meio que ridículo, mas ali não era uma fala tão absurda.
os atletas de 20 e poucos anos, com uma capacidade pulmonar acima da média, ainda que eles contraiam o vírus, a chance do resultado óbito é infinitamente menor. Os números apontam que a capacidade, a mortalidade dessa faixa etária, especialmente de atletas, é próxima de zero. Então, houve aí E aí o risco maior é desses atletas serem hubs, né? Contraírem a doença, levarem para casa, levarem para seus pais. Por isso que fala-se muito no tal do isolamento horizontal, que é aquele que você isola determinadas pessoas e outras mantêm a vida normalmente. A gente teve como, em contrapartida, um aumento bastante significativo e veremos isso ao longo dos próximos meses e anos, de mortes ocasionadas pela miséria, de mortes ocasionadas pelos conflitos sociais, todos eles agravados pelo desespero que tomou conta do mundo em obrigar as pessoas a ficar em casa, como se tivesse um dinossauro na rua, você saísse na rua e ele ia comer sua cabeça e te matar. Então, na minha opinião, as modalidades esportivas, as competições, pararam antes da hora, voltaram depois da hora. E aí vale o registro da coragem do presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, o Rubinho, que foi o primeiro, e ele é médico, então, ciência, a falar, opa, vamos voltar. Ele criou os protocolos, o Campeonato Carioca voltou, foi um sucesso danado, não deu nada, e aí as outras federações criaram coragem para poder retomar as atividades. Então, eu até falo assim, segunda onda, eu até não acredito que vamos cair nessa falácia novamente aqui no Brasil, de que vai ser necessário trancafiar todo mundo em casa de novo. Né? Vamos ver, passando as eleições pode ser, porque ninguém foi testado lá com temperatura. É interessante isso, né? A limitação ela é seletiva. No dia de votar, ninguém exigiu nada, máscara, álcool em gel, temperatura, parará. Aqui em Belo Horizonte, boteco está aberto, restaurante está aberto, balada está aberta, mas escola está fechada. Quer dizer, acho que o vírus não gosta de estudar. Quer dizer, falta coerência, faltou alguém chegar nessa altura do campeonato, e aí ponto negativo para o presidente brasileiro, para o presidente dos Estados Unidos, que poderia ter tocado o mundo, até para a chanceler alemã, que teria esse poder, e falar assim, gente, espera aí, ninguém sabe de nada. Nós estamos aprendendo junto. População, segura a onda para tocar. E aí fica confiando na OMS, fizemos tudo errado. A história vai conhecer esse período como um grande erro que a gente cometeu nas medidas que a gente adotou de isolamento, de restrição, de impedimento. Mas também é difícil, às vezes, você remar contra a maré. A cultura do cancelamento hoje ela é muito perigosa. E vidas podem ser destruídas por esse tribunal da internet. Há de se ver esse caso aí do Carrefour, mais um tempo atrás o Constantino, o Robinho há um tempo atrás. A gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa muito de serenidade, de vozes lúcidas, de lucidez no momento que a gente vive. Porque se não tivermos lucidez, tenho muito medo do mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos. Perfeito, Gustavo, suas ponderações. Eu queria passar uma outra temática aqui para a gente poder debater, e que eu acho que também foi uma das grandes responsáveis pela essa movimentação no tocante ao desporto, ao direito esportivo, que foi a medida provisória 984. Né? O dispositivo dela dizia exatamente assim, me permita ler, altera a Lei 9615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto, e a Lei número 10671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras providências em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, de que trata a Lei 13979, de 6 de fevereiro de 2020. Lembrando que a Lei 13979, ela vem também trazendo inúmeros dispositivos para enfrentamento específico da pandemia, enfim, modificando leis existentes, enfim, trazendo todo um normativo em relação à pandemia.
A medida provisória 984, como todos bem sabem, né, e talvez quem nos acompanha não tem conhecimento, ela dizia que a questão da transmissão dos jogos passava a ficar a critério das entidades esportivas, de negociar a questão das transmissões dos jogos. E aí, a mim, me parece que existe uma atecnia legislativa, se assim eu posso dizer, nessa medida provisória, porque, veja bem, ela altera a Lei 9615, perfeito, mas em que momento que essa medida provisória alterou a Lei 10.671, que é o Estatuto do Torcedor? A mim me parece que essa medida provisória viria muito mais, não vou dizer robusta, mas viria com outros dispositivos, alterando a 9615, que é a Lei Pelé, e a 10.671, que é o Estatuto do Torcedor. Não sei se em dado momento desistiram de colocar algum dispositivo que alterava o Estatuto do Torcedor e falaram, não, vamos deixar isso de fora, mas esqueceram de alterar a ementa da 984. Então, eu queria passar a palavra para você, Gustavo, que já está aqui na minha tela, para você poder repercutir essa questão. E aqui um ponto muito interessante que eu gostaria de trazer para esse embate, eu acho que a gente, de repente, pode trazer, é que quando a gente pensa em relação à questão da transmissão dos jogos, há que se ter em mente o seguinte, que, via de regra, como bem sabemos, principalmente o desporto profissional, aí, o futebol profissional, ele é vinculado à Rede Globo, né? Quem transmite os jogos da Série A é a Rede Globo. E aí, quando o Estatuto do Torcedor, a Lei 10.671, vai lá e equipara o torcedor a consumidor e a quem entrega, né, ao fornecedor, a entidade prática desportiva, a fornecedor e assim como as federações, olha que coisa interessante. Lá no artigo 6º do CDC, Código de Defesa do Consumidor, no inciso 2 diz assim, olha, que são direitos básicos, né, do consumidor, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços. Olha que coisa interessante a segunda parte. Asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Pergunto, Gustavo, como assegurar a liberdade de escolha no modelo anterior? E aí também, a medida provisória era o melhor caminho para se tentar, embora a medida já até caiu, né? Era o melhor modelo para se tentar criar um novo contexto dentro dessa questão da transmissão? Bom, vamos lá. Eu fico tentando, eu estou tentando, tem hora que eu tento fugir de polêmica, mas ela me persegue. Bom, primeiro ponto. Lembrando que não tem nada combinado assim, né? Dessas perguntas nossas, vídeo. Eu não vejo a tecnicidade, não. Para mim é um mero erro material. Eu sou pouco, né? Você sabe, eu sou pouco apegado a alguns formalismos. Eu penso que foi um mero erro material, realmente esqueceram de tirar da ementa lá na revisão e vida que segue. Sobre o MP 984, na minha opinião, o melhor modelo que a gente poderia ter no Brasil hoje é o modelo do direito de arena pertencer ao clube mandante. O direito de arena pertencendo ao clube mandante é a verdadeira alforria dos clubes no que diz respeito à televisão. Hoje, para uma emissora de televisão, né, já que a MP deixou de valer, quer dizer, a regra que valia antes voltou a valer depois, é que para uma emissora de televisão transmitir as partidas, ela precisaria ter contrato com os dois clubes. Se não tiver com A ou com B, não transmite. Ninguém transmite, na verdade. Com a MP 984, o clube mandante passa a ser o protagonista, o titular daquele direito. Logo, esse clube mandante poderia, né, já que ela deixou de ter vigência, transmitir o seu jogo ou comercializá-lo da melhor forma possível. Esse modelo é adotado no México. É interessante que no México você tem também duas grandes emissoras, que seria como se fosse Globo e Record aqui, mas ainda mais próximas, que é Televisa... Me fugiu o nome da outra. E essas duas emissoras, elas disputam audiência traço a traço, ponto a ponto, e cada uma tem contrato com metade dos clubes da Série A do Campeonato Mexicano, da Liga Mexicana. E aí, uma emissora transmite alguns jogos, a outra emissora transmite os outros jogos e funciona super bem. Os clubes menores, especificamente, se a gente for pegar aí um Campeonato Mineiro, um Campeonato Carioca, em que a Rede Globo de televisão, no caso do Carioca, comprava, né?
comprava, pagava para não passar os jogos dos pequenos, eles podendo transmitir os próprios jogos contra os clubes grandes, eles vão conseguir monetizar em streaming, eles vão conseguir vender patrocínio. Imagina um jogo entre Bangu e Flamengo, o Bangu mandante, o Bangu conseguir angariar todos os recursos de direito de arena daquela partida, seja patrocínio, seja streaming, seja negociar, como o Flamengo e o Fluminense fizeram, né? O Fluminense, na final, transmite o seu jogo no seu canal de YouTube, depois vem o Flamengo e vende aquele jogo para o SBT. É a democracia. É aquilo que eu defendo bastante, que é o protagonismo dos clubes e aqueles clubes profissionais que conseguirem criar modelos hábeis a captar recursos com os seus jogos, eles vão sobreviver. A gente pega aqui em Minas Gerais o Vila Nova de Nova Lima, que é, sem a menor sombra de dúvidas, a grande marca do interior de Minas Gerais, que hoje, infelizmente, esse ano foi rebaixado para a segunda divisão do Mineiro, jogará a Série A2 do Mineiro ano que vem. O Vila tem caixa para transmitir seus jogos como mandante, todos eles. Todos os jogos que o Vila disputar na segunda divisão do Campeonato Mineiro, ele poderia transmitir como mandante. Seja por streaming, seja até na TV local, né? Quer dizer, cria-se mais um modelo de negócio que vai atrair novos players para aquela situação. Né? A gente tem hoje os Netflix da vida, a Amazon da vida, a DAZN, que você paga por um evento, paga por um jogo. Você cria todo um novo modelo, né? Um novo mundo se abre na transmissão de eventos esportivos. E aí, para fechar, Gustavo, a MP era o modelo ideal ou indicado para isso? Cara, era necessário e urgente porque estávamos no auge de uma pandemia isolacionista em que as pessoas ficavam em casa e teríamos partidas de futebol, porque a Globo não tinha os direitos de transmissão do Flamengo, poderíamos ter uma final de campeonato carioca secreta, que não ia ter torcedor no estádio, não ia ter gente vendo pela TV. Logo, a MP 984, ela veio assegurar o direito difuso do torcedor de acompanhar as partidas. Quer dizer, Flamengo, você não é obrigado a passar, mas a titularidade é sua. E aí você comercializa com quem você quiser. E graças à MP 984, nós assistimos a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Então, eu penso que não há a tecnicidade, eu penso que o modelo da MP 984 era o melhor modelo e vejo, sim, os requisitos para medida provisória nos termos da Constituição. Uma pena que o Congresso Nacional, com pautas muito fisiológicas e muito voltadas ali para o interesse pessoal e não pelo interesse do povo que o elegeu, pelo interesse da comunidade, deixou essa medida provisória caducar. Perfeito, doutor Gustavo. Doutor Vitor, as suas considerações, eu pergunto, faço a provocação para o senhor e também para o Delbin. Como garantir a liberdade de escolha dentro desse modelo atualmente, até em virtude da queda da medida provisória? Como é que o senhor avalia essa questão? Carlos, antes de entrar na medida provisória, eu sempre faço, quando posso, esse registro. Eu acho que as ações esportivas nossas, elas são remendos, né, que são feitos acima de remendos. Nós tivemos em 2017, né, um relator, inclusive um goiano, o professor Vladimir Camargos, a nova Lei Geral do Esporte. Essa Lei Geral do Esporte, ela já teria questões tributárias. Aí o Bruno, que gosta de tributo, tinha alguns artigos lá que nós já passaríamos alíquotas de produtos que não são produtos que têm benefício para a saúde, passaria para ser investido ao esporte, que daria um fundo esportivo. E, adianto, já havia complemento da lei da medida provisória 984, passando a ser detentor do direito de transmissão o clube mandante. Então, me parece que a situação do jogador brasileiro esportivo, ele tentou responder um momento muito difícil que nós estamos passando da pandemia, mas se esquece, se sentou na lei geral que já tinha esse projeto de lei, já tinha essa alteração que tanto faz necessária para o esporte.
né? Não é só o futebol, a gente volta e meia fica no futebol, partida de futebol, campeonatos, finais de campeonatos de futebol, que causou um alvoroço muito grande, né? A medida provisória disse, não, agora os clubes vão vender, vão revogar o que já foi feito com uma transmissora, vão passar para uma outra transmissora de televisão, vão ter lucro, e muitas vezes não se viu isso, né? Tentou, às vezes, dizem que questão política, né? Tentou-se, no movimento de transmissão de uma grande potência de televisiva, também não creio que seja esse o fundamento, mas eu acho que a legislação brasileira fica essa crítica, ela tem que ser feita por um viés total, não alterações, a gente vê constantemente alterações na lei Pelé, que é a Lei Geral do Esporte, né, apelidada de Pelé, que veio depois da Lei Zico, né? Então, nós temos esses remendos que muito me deixam extremamente preocupados. Porque hoje tem uma situação, amanhã se muda o estatuto do torcedor, atualmente, esse ano, nós tivemos várias e outras alterações legislativas que vão tentando apagar a determinado incêndio, né? Vamos supor assim, vamos tentar resolver isso. Não se pensa fazer uma grande lei, uma grande modificação. Então, pensa você, a gente poderia estar hoje com um avanço, tem eu digo, eu sou fã do projeto de lei, da lei geral, tem um melhor recurso que você pegar de alimentos que são prejudiciais à saúde, você já tirar uma verba, um tributo diretamente aplicado ao esporte, é um avanço, né? Nós estaremos aí com o esporte com mais dinheiro, não é? E aí esse fundo seria gerido já com uma receita já dentro dos clubes, né? Dentro da própria Secretaria de Esporte. Então, nós teríamos muitas receitas. Agora, tenta-se discutir e buscar essa mudança dos direitos da imagem de transmissão no momento de pandemia, onde campeonatos foram judicializados na justiça desportiva, que tentaram fazer transmissão e não tentaram fazer transmissão. Isso foi o caso do Carioca, que teve decisão do STJ, se não me engano, do TJD, lá do Tribunal do Rio. Então, assim, eu vejo que ela ter sido sem eficácia, tornada sem eficácia, talvez faça uma reflexão da necessidade de fazer, não por medida provisória, mas fazer uma alteração legislativa em todo o contexto legislativo do Sistema Nacional do Esporte. Né? E a gente tem lacunas na questão da legislação trabalhista, aí você é tratado na lei geral e o CLT não tem, aí o adicional noturno se discute, e não se providencia um verdadeiro estudo, né? Uma verdadeira atender a necessidade do esporte brasileiro. Então, eu nem vou adentrar, viu, Carlos, aí na questão, eu achei que o Delbin está ávido a falar aqui também, mas eu acho que essa questão da liberdade da transmissão já é uma coisa que deveria ter acontecido. A medida provisória aconteceu, teve isso, mas não teve grandes resultados. Nós tivemos pontuais situações. Né? Então, que hoje o esporte merece, sim, uma alteração na lei geral por completo. Aproveitar o que tem de positivo e aprimorar. Então, assim, essa é a minha fala. Carlos, vamos lá. Já posso pegar aqui já direto do Vitor? Seu microfone está fechado, então eu considero que sim, que posso. Assim, só uma provocação, Delbin. O artigo 3º do Estatuto do Torcedor, olha que interessante, fala assim, para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor, nos termos da Lei 8.078, que é o CDC, a entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade de prática desportiva detentora do mando de campo. Ou seja, o que a 984 fez foi talvez trazer um contexto mais amplo, né, em relação à questão do mando de campo, e é interessante, aí penso eu, se a entidade de prática esportiva, ela responde como fornecedora, como mandante de campo, por que talvez ela não poderia responder dentro do contexto dessa negociação da transmissão dos jogos, né? É uma provocação que eu faço. Não, bom argumento, sim. Vamos lá, mas só para falar um pouquinho de cada coisa que foi citada aqui. Com relação à discussão desta situação da transmissão que o mandante define, eu sou completamente a favor, mas eu também sou a favor
que esta discussão seja feita de uma maneira uníssona, que os clubes de uma competição possam tratar desta questão no mesmo lado da mesa, para tentar equilibrar essa questão. Acho que a medida provisória, então, a meu ver, a medida provisória não era o instrumento adequado para se fazer isso, mas acho que trazer este assunto para o debate foi muito importante. Então, vamos lá. Como o Vitor falou, eu acredito que as coisas são resolvidas, ou se tenta resolver as coisas na ação e reação. A gente tem muito isso e dá para a gente citar vários itens da lei, das leis esportivas com esta consideração. A gente consegue enxergar vários pontos, trazer um bem antigo e que eu que sou mais velho da mesa aqui, da mesa virtual, eu me lembro e creio que vocês possam lembrar porque vocês estudaram o assunto. Mas lembrem-se que nós tivemos o Vasco da Gama entrando numa final de Copa União em 99 com o símbolo do SBT na camisa. A partir daquele dia, rapidamente se fez uma mudança legislativa para que se proibisse clubes de terem patrocinadores ou dispor marcas de patrocinadores ligados à mídia de TV. Hoje, então, a gente seria muito mais do que isso, mídia de streaming, mídia de aplicativos, mídias tantas outras diversas. Então, a gente vê a ação e reação em muitas situações das leis desportivas dessa maneira, decididas de uma forma muito de sopetão, o que não resolve o nosso caso. Então, vamos lá. Para que serviu a lei, a MP, perdão? Para que serviu a MP? Para trazer o debate, para trazer novamente esse assunto ao debate. É importante que a gente discuta isso e que a gente tente resolver esta questão. Eu, inclusive, acho que não precisa nem ser por lei. Você pode fazer, através dos próprios clubes, de uma união, de um regulamento, por exemplo, de uma competição, dentro de uma norma estatutária, dentro de algo, dentro do próprio ambiente esportivo, dentro do próprio ambiente do futebol, você resolver essa questão. Aqui, para nós, só para dar um exemplo, e desculpe dar o exemplo aqui da minha casa, mas é o que está mais próximo e que eu posso falar. O Campeonato Paulista é negociado pela Federação Paulista de Futebol e os valores são rateados, são distribuídos aos clubes através de cotas. Então, quer dizer, você é mais forte quando você negocia de uma forma única. A negociação aqui, e a gente vai ter uma negociação próxima, porque o ano de 2021 não é da Rede Globo, a gente tinha um contrato que venceu esse ano, então, que terminou em 2020, o próximo já está sendo negociado pela Federação Paulista em nome dos clubes. Os clubes estão satisfeitos com esta situação. Os clubes estão satisfeitos porque você jamais terá um vácuo de exibição de partidas do Campeonato Paulista e você terá efetivamente todos os clubes recebendo valores consideráveis com relação a essas cotas. Então, só para dizer, então, a MP, para mim, não era o instrumento próprio para se fazer. A MP trouxe um assunto que é importante ser discutido, mas que, para mim, sequer precisa ser por lei. Você pode fazer como nós fizemos aqui. O Campeonato Paulista não está escrito em lei nenhuma que o Campeonato Paulista é negociado pela federação e a federação distribui os valores para os clubes. Não tem lei, isso está aqui, é interno. Nós fizemos via estatuto, via regulamento, via aceite dos clubes. Então, não tivemos problema. Então, vamos lá, só para dizer que a MP serviu para aquele momento trazer o assunto novamente. Por quê? Porque ela já caiu, ela não existe mais. Com relação a projetos de lei, como o Vitor falou, existem alguns projetos de lei no Congresso Nacional que podem vir discutir esse assunto e tantos outros, como, por exemplo, um outro que tinha ali, nós já falamos sobre ele, dos 30 dias de contrato de trabalho. Esses 30 dias de contrato de trabalho que existiram somente lá, naquele período em que a MP estava em vigor, para o Campeonato Goiano, por exemplo, que o Vitor está falando que vai ter que terminar ano que vem, não vale. O clube do Campeonato Goiano vai ter que fazer um contrato de, no mínimo, 3 meses. Então,
esse é um assunto que pode voltar também a ser discutido. Estava na MP. Então, o que acontece? Nós precisamos ter situações estratégicas, estudadas, com discussão de especialistas. Na época que o projeto de lei, que foi encabeçado pela Comissão Jurídica, então tinha o Dr. Vladimir, Dr. Santoro, Dr. Álvaro Melo Filho, eu estive lá no Congresso, na Comissão Mista, para falar sobre, na época, sobre justiça desportiva. Eu era presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Atletismo. Eu fui convidado para falar sobre este fim. Então, quer dizer, foram convidadas muitas pessoas, foram ouvidas para se tratar daquele tema. Eu acho que esse é a melhor forma de se resolver um problema, se debatendo, medindo qual é a situação que vai dar resultado para um lado, para outro, considera-se um meio termo e vira lei. Essa, para mim, é a melhor das situações. Ali não tínhamos tempo, não há dúvida. No meio da pandemia, não tinha como juntar o Congresso para discutir uma lei, para fazer. Então, a MP, para aquele momento, ela solucionou alguns problemas, criou outros, mas enquanto ela teve validade, ela foi utilizada pelos clubes, ela foi utilizada pelas federações, ela foi utilizada pelos atletas, ela foi utilizada pelo futebol. Então, ótimo, deu certo. Para nós, deu. Aqui a gente teve. O campeonato não havia discussão com relação à transmissão, então nós continuamos da mesma forma, aproveitamos uma parte da MP que falava do contrato de 30 dias. Eu, que sou vice-presidente de registro de transferência, eu passei isso imediatamente para todos os meus clubes. Os clubes foram avisados e puderam ativar os contratos dessa maneira. Funcionou para a gente neste ponto, entendeu? Então, assim, funcionou, mas não é assim que deve ser feito. Esse acho que é o argumento principal. Tem que ter processo legislativo, tem que ter debate dos temas. É necessário se discutir e se chegar a um ponto em que seja bom para todas as partes envolvidas. Voltando só um pouquinho, eu não li o estudo da Dinamarca, evidentemente, porque não me agradaria esse estudo, porque não é no que eu acredito, mas só para dizer, então, que eu sou da outra ala. O Gustavo acha que tem que ser tudo livre, para tudo, né? Ele acha isso mesmo, a gente já sabe, mas eu penso que a situação de ter ficado em casa, de ter usado máscara e uso até hoje, até agora e todo dia, eu acredito que isso até hoje me salvou e salvou os meus. Tá? Então, todos os que eu tive contato têm um círculo muito pequeno de pessoas que foram infectadas, porque é uma forma que eu aprendi ouvindo dos médicos e entendo que até agora, pelo menos, não houve problema algum. Continuarei fazendo isso até que se prove o contrário, entendeu? Então, assim, eu e as pessoas que eu posso influenciar ou que eu posso aconselhar, o meu conselho é completamente diferente do Gustavo. Fique em casa o máximo que você puder e use máscara onde você for. Esse é o que eu penso, né? Mas, enfim, não estou aqui para tentar modificar o pensamento dele, porque eu sei que não vou, então também não quero que ele tente modificar o meu, porque ele também não vai. É isso. Perfeito, Delbin. Eu estou nessa linha aí. Acho que mais nessa linha. Oi, pois não. Quero falar uma coisinha. Sabe por outra coisa que a MP serviu? Para ajudar o Bragantino. Porque olha que interessante. Quando o Bragantino chega na Série A, ele é o único dos 20 clubes que não tinha ainda contrato de televisão. Então, das duas, uma. Ou ele teria os jogos dele não transmitidos, né, pensando na situação atual. Ou ele não teria nenhum jogo transmitido, ou ele teria que aceitar o que a Globo oferecesse para ele lucrar alguma coisa com o direito de transmissão. Quando o Bragantino chega, ele chega numa condição... Não era só ele, não. Curitiba também não tinha contrato na época, mas, enfim, continue seu raciocínio, mas é uma situação que não ajudou só ele, ajudou todos, né? Mas o Bragantino, ele chega com um valor X e ele consegue negociar 2 ou 3 vezes a mais, porque naquele período a Red Bull, inclusive, já tinha se preparado para poder fazer as transmissões pela TV Red Bull via streaming. Ia fazer até para o mundo inteiro e tal. E aí o Bragantino consegue negociar melhor os seus direitos de transmissão. Então, a MP 984, esse pedacinho aí que ela durou,
ajudou o Bragantino na negociação dos seus direitos de transmissão com o Grupo Globo. Perfeito, perfeito. Excelente colocação. Eu quero até dar sequência aqui, o doutor Delbin comentou a questão dessa questão da legislação, né, do contexto dessa conversa, vamos dizer assim, de você ofertar uma legislação que venha fruto de consenso, de ouvir as partes envolvidas, os segmentos da sociedade, enfim. E aí eu queria trazer para o nosso debate uma questão que movimentou muitos segmentos aí, da sociedade como um todo, várias correntes, que é a questão do caso da atleta Carol Solberg, né? E também houve uma repercussão assim enorme quando ela manifesta, né, Confederação Brasileira de Voleibol, que ela, enfim, manifesta um fora Bolsonaro lá, e a coisa tomou uma proporção, a Procuradoria vem e denuncia a atleta, que no primeiro momento ela foi advertida, e aí sobe para o STJD reforma, enfim, toda essa questão. Enfim, o que eu queria trazer para a nossa discussão? A liberdade de expressão. Aí, né, o debate ela estava no exercício da liberdade de expressão ou não? Existe esse limite da liberdade de expressão ou não? Eu queria que a gente pudesse trazer, né, comentar sobre essa questão. A meu sentir, e me permite, eu tenho estudado sobre esse tema, quero produzir algo nessa linha, a meu sentir, por mais, entendo eu, que a atleta que veste a camisa de uma, ou atleta, vamos dizer assim, né, enfim, que veste a camisa de uma seleção que seja, de uma agremiação, que está lá envolvida em jogos oficiais, que tem toda essa questão da transmissão, que tem essa visibilidade externa, que está representando uma instituição. Primeiro, penso eu, que ela está vinculado, vou dizer assim, à questão de estatutos, das normas, né, da confederação, da federação, vamos dizer assim. Segundo, se ali existe ou não um contrato de trabalho, querendo ou não, a pessoa que está vinculada a um contrato, ela deve, vamos dizer, resguardar, ter algumas questões, o que eu diria de barreiras, se assim posso dizer, talvez não seja nem bem o termo. Mas, ou seja, ela estaria apta, ou o atleta que seja, de A ou de B, enfim, ele estaria apto a se manifestar, seja do ponto de vista político, vamos dizer assim, da maneira que bem entendesse, da maneira que bem quisesse? Haveria alguma trava nesse contexto? E aí, quando eu pego e começo a analisar desde o estatuto, por exemplo, no caso específico que eu comecei a verificar do futebol, você tem lá o normativo FIFA que fala que não pode haver do contexto manifestações políticas, aí você vem para uma CBF, você vai encontrar a mesma coisa, de repente, enfim, como é que pode se consolidar essa questão? É o exercício realmente da liberdade de expressão ou ela tem alguma trava que impediria, vamos dizer assim, dentro desse contexto? Vou começar com o doutor Vitor. Vamos lá. Olha, realmente tomou uma repercussão esse caso, né? E, se não me engano, foi semana passada a decisão do STJ, né? E do vôlei brasileiro. Eu vejo que o limite constitucional, né, da liberdade de expressão, eu acho que foi acertada a decisão e não vejo que há que se restringir essa liberdade. Eu vejo que, por mais que seja um argumento fora Bolsonaro, né, não há um argumento, Bolsonaro não merece estar no poder, alguma coisa que seja capaz de exigir a honra do presidente da República. Então, eu vejo que a decisão ela veio, né, do tribunal, que era uma pena de multa de R$10 mil, depois ela foi revertida no pleno para a pena de advertência e foi declarada inocência
ou a inocência da atleta Carol Zolberg. Eu acho que muito se discutiu, foi um julgamento com grandes amigos que fazem parte lá do STJD, do vôlei brasileiro, no sentido de que é um direito, como eu disse anteriormente, direito fundamental, o direito da livre expressão, né? E eu acho que tem que se mensurar, né? O que seria essa liberdade de expressão e o que seria um excesso de liberdade de expressão. Então, eu não vejo que esse argumento, como também os outros presidentes, a gente sempre ouviu falar em qualquer outros lugares públicos, fora Lula, fora Dilma, né, fora Temer, e não vejo com tanta pujança política que seja uma situação que ensejaria um mal grave, ou que teve uma repercussão muito grande para que a atleta que, representando ela, a modalidade esportiva, aí discutiu-se também que se a CBVL, né, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, se ela teria alguma recebendo dinheiro público, que ela participa, sim, se não me engano, ela foi até a 6ª confederação que se valeu da lei de incentivo ao esporte, ela não tem receita de verba pública diretamente para ela. Né? Ela tem um projeto incentivado que teve essa questão financeira remetida para a CBVL. Então, para os seus projetos, para os seus campeonatos, enfim, então não teria, o poder público não teria ingerência direta à entidade, que é uma entidade de prática desportiva sem fins lucrativos, determinadamente enquadrada na Lei Pelec, tem as alterações que foram feitas legislativas. Então, assim, para mim, no contexto do direito constitucional, dessa expressão, ela não teria essa violação, vamos dizer assim, não violação, mas seria esse excesso de liberdade de uma fala comum. E no momento que eu vi a reportagem, ela falou, fora Bolsonaro, e sai, né? E não pronuncia mais. Então foi ali mais um momento, às vezes até de brincadeira, mas assim, é lógico que é muito sério esse tipo de brincadeira feito por um atleta, né? Mas eu creio que uma multa de R$10.000, quando foi conduzido já do primeiro julgamento, né? Que no pleno foi já revertida para advertência, se viu que hoje os atletas eles não podem declarar sua opinião de maneira que esteja lá no enquadramento esportivo, tem que tomar cuidado. E aí vem o STJD, eu acho que com muita parcimônia, e entende que essa expressão, por si só, não seria uma expressão que levou a mal ao presidente da República, ou se proferiu mal ao presidente da República. Eu acho que se ela faça assim, Bolsonaro, e fizesse um xingamento, né, e aí eu acho que sim, aí seria uma pena não só de advertência, mas uma pena que ela está, vamos dizer assim, caluniando, né, o presidente da República, imputando a ele uma falsa conduta, né? E quando essa expressão meramente republicana, que ela pode querer sim que o presidente da República do seu país saia, um direito constitucional, né? Um direito dela como brasileira, né? Mas e aí a gente já vou jogar isso aqui para os Gustavos, que nós temos aí que analisar quantas pessoas, a transmissão era direito da CBVL, a transmissão ela repercutiu de forma a impactar a imagem do presidente, houve uma situação que trouxe uma comoção dos atletas, não todos os atletas agora vão, mas de outro lado, a atleta ela tem responsabilidade, ela representa uma entidade, ela serve de exemplo para muitas crianças que têm interesse na prática esportiva. Qual seria a intensidade dessa responsabilidade, a intensidade do que foi dito, né? Então, eu acho que, como eu disse anteriormente, não traz para mim grande espanto, mas a repercussão foi boa para fazer essa discussão, né? Essa discussão no sentido de que e se fosse um outro tipo de fala, eu acho que sim, teria punição. Mas eu vejo que foi muito acertada essa decisão, né, do STJD, e já devolvo aí, Carlos, para você ou para os Gustavos. Eu vou passar para o Gustavo Lopes, porque a gente já caminha para o final, e aí na sequência o Delbin fala,
Na sequência, o Delbin fala e aí 1 minuto para as considerações finais de todos. Gustavo. Lá vou eu comprar polêmica. Achei a decisão da Justiça Desportiva do Vôlei absurda. O artigo 5º da Constituição, quando ele se refere à liberdade de expressão, é uma ordem para o Estado. O Estado não pode interferir na nossa liberdade de expressão. Ele não trata ali das relações privadas. Dentro da minha casa, eu posso restringir, sim, o direito de manifestação. No caso das competições esportivas, dos eventos esportivos, o atleta, no sistema de adesão piramidal, ali ele adere às regras da entidade. E quando ele adere às regras da entidade de maneira de, ressalte-se, voluntária, ele aceita abrir mão do seu direito de se manifestar politicamente, ideologicamente, etc. Algo parecido com o que ocorre na magistratura. Os juízes de direito, uma vez empossados, eles aderem à LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, e não mais poderão manifestar-se sobre casos concretos e também sobre questões políticas e ideológicas. A Carol ou qualquer atleta tem todo o direito de seu caminho político, ideologia política, nas suas redes sociais, dentro da casa dela, em qualquer lugar que não seja o local de evento esportivo. Podia ser fora Bolsonaro, vamos virar bolos, podia ser qualquer, não importa a manifestação, mas ali não era local de manifestação. Quando um atleta está no exercício da sua atividade laboral, o que se espera dele, o que se quer dele é que ele se manifeste sobre a competição e a atividade esportiva. Então, aquele microfone estava na boca dela naquele momento para ela falar como é que foi a partida, como é que foi conquistar a medalha de bronze, etc. E vale lembrar que ela só lá está, essa competição só existe porque uma empresa de economia mista, controlada pela União, patrocina há muitos anos. Tudo bem, ela não desferiu palavras contra a patrocinadora. Foi contra o presidente da República, que, em tese, não deveria interferir na administração da economia mista. Mas e se ela ali utilizasse aquele espaço para falar mal do Banco do Brasil? E a liberdade de expressão dela falar mal do Banco do Brasil? E se o Banco do Brasil, no dia seguinte, em razão disso, retirasse o patrocínio e inviabilizasse a competição? Né? Então, o atleta ele tem que entender, o atleta profissional ele tem que compreender o local dele de eventos. E o Felipe Melo estava errado também, quando falou lá em prol do Bolsonaro, ele devia ter sido punido também, que ali não é lugar dele fazer aquilo. O que se espera... É Felipe Melo, isso ali mesmo, né? O que se espera dos atletas no local de evento esportivo é que eles pratiquem a modalidade e que, após a modalidade, eles exarem declarações voltadas para a atividade esportiva. E aí, mais um ponto para o Lewis Hamilton, que é o maior piloto de Fórmula 1 e talvez o maior piloto de carro da história. Vamos precisar de algumas gerações, tal como o Pelé precisará de várias gerações para a gente ter um outro Pelé, precisaremos de muitas outras gerações. Agora, Sir Hamilton, né, o premier da Inglaterra, autorizou que ele receba o título de cavalheiro, vai se tornar um nobre. Hamilton usou muito bem suas redes sociais para estabelecer um vínculo com o seu público ideológico. Ele não precisou daquelas entrevistas pós-grande que ele ganhou quase todos esse ano, vir manifestar-se ideologicamente. Faltou ali, é claro que talvez a polícia de primeira instância já tenha servido de exemplo, e aí a segunda instância falou assim, opa, deixa eu segurar a onda aqui porque não vai acontecer de novo. Pode ter sido, mas a Carol deveria ter recebido pela advertência de dizer o seguinte, olha, ali não é o local. Eu fico imaginando se num pódio a gente começasse, o que ganhou grita fora Bolsonaro, aí o de baixo grita fora Lula, aí o outro grita gado, aí o outro grita sei lá o quê, a zona que não ia virar. Então, tem que ter disciplina, tem que ter organização, e a liberdade de expressão, prevista no artigo 5º da Constituição, repito, é um ditame para o Estado. O Estado não pode interferir na nossa liberdade, no nosso exercício de... As entidades privadas sim podem e assim farão a vida inteira, porque as instituições
vão seguir linhas neutras ou não, mas elas têm uma norma de conduta que tem que ser seguida pelos seus prepostos, afiliados, associados, trabalhadores e todo mundo que ali faça parte dela. Delbin, suas considerações sobre o tema. E, na sequência, aí eu vou abrir a palavra a partir do Dr. Vitor, 1 minuto para as considerações finais e agradecimento, porque a gente está chegando no limite do horário. Por favor. Obrigado. Claro, Carlos, vamos lá. Não espere de mim uma visão romântica, tampouco uma visão apaixonada. Então, simplesmente pensando na situação técnica do caso, primeiro, a liberdade de expressão deve ser respeitada, ponto. A questão é que, como o Gustavo mesmo disse, na minha casa faço o que eu quiser. Entretanto, no voleibol não existe proibição de manifestação política, ao contrário do que se pensa. Não tem no estatuto. Tá? Então, aqui, por exemplo, no da Federação Paulista de Futebol, está lá, neutralidade religiosa, indiscriminação, independência político-partidária. Então, eu tenho a previsão. Se houvesse uma manifestação dessa na modalidade de futebol, eu teria aonde buscar, tecnicamente, algo para punir um atleta que fizesse uma manifestação política, uma manifestação religiosa, uma manifestação de discriminação. Então, vamos lá. Essa é a parte técnica do julgamento. Por que a Carol, em primeira instância, foi advertida? Não houve multa na primeira instância. Ela foi advertida na primeira instância e, no pleno, ela foi absolvida. Por que isso aconteceu? Por maioria de votos, 5-4 no STJD do voleibol. Eu acompanhei o julgamento de segundo 1 até a decisão final. Simplesmente não existe previsão de punição para aquele ato. Aquilo que ela fez não é um tipo penal para a justiça desportiva. Ponto. Tecnicamente, foi esta a decisão. Então, já te repasso, então, Carlos, para que as manifestações finais venham. Perfeito, agradeço, Delbin. Doutor Vitor, as suas considerações finais, em 1 minuto, por gentileza, para a gente poder caminhar para o encerramento. Carlos, muito obrigado. Gostaria de agradecer ao doutor Bruno pelo convite. Muito feliz e honrado em participar novamente aqui na subseção da Barra Tijuca, ladeado aqui com os grandes amigos Gustavo Lopes, Gustavo Delbin. Foi com grande satisfação que estive aqui presente. Estou sempre às ordens. Fica um grande abraço para todo mundo que está nos assistindo. E quem quiser depois também pode estar me seguindo aí nas redes sociais, @VictorAmado, Instagram. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço, doutor Vitor. Gustavo Lopes. Gustavo caiu. Delbin. Estou aqui. Galera, foi bom demais. Eu penso que nós estamos aqui para provocar e para incitar o pensamento. Então, as pessoas estão nos assistindo. Eu quero que vocês saiam daqui com a cabeça doendo, com a divergência de opiniões, com a diversidade de pontos de vista, para que vocês possam aprofundar no tema, buscar novos conceitos ou novas questões e formar a própria opinião. Muro não é o meu lugar. Eu não nasci para ficar em cima do muro. E, mais ainda, eu nasci para provocar. Eu sou um provocador e que essas provocações possam servir para a gente crescer e evoluir, que é isso que o mundo precisa. De evolução, de conhecimento, de respeito e tolerância. Um debate aqui de altíssimo nível, opiniões divergentes e todas elas com muito respeito. Muito boa noite, uma semana muito abençoada para todo mundo. Opiniões divergentes e necessárias, né? Doutor Delbin. Carlos, obrigado pelo convite, obrigado por ter feito aí a mediação do nosso debate aqui, que achei que foi excelente. As ideias, como disse meu xará, Tocaio, Gustavo, temos opiniões divergentes, mas evidentemente respeitando a opinião um do outro. Vitor Amado, um grande abraço para você aí no Goiás. Gustavo e Carlos, grande abraço para vocês aí em Belo Horizonte.
terras, as duas, né? Tanto Goiânia quanto Belo Horizonte, que eu tenho muitos amigos e gosto muito de estar. E, por fim, agradeço imensamente o convite do nosso presidente Bruno Guaraci, e já estou vendo aqui que chegou a hora de darmos a palavra para o Ricardo Miguel, que já está aqui com a gente na tela, acho que o Dr. Zainag também, o professor Zainag também já está aí. Então, bom painel para vocês, vou continuar acompanhando vocês aqui. Grande abraço, obrigado mais uma vez, Carlos, boa noite a todos. Delbim, muito obrigado. Gustavo Lopes, meu amigo, parceiro, doutor Victor, para mim é uma alegria, assim, não tem nem como expressar. Hoje me sinto realizado de estar aqui debatendo com vocês, porque para mim é algo sobrenatural esse momento e vai com certeza ficar guardado no coração. Muito obrigado. Bruno, agradeço o convite mais uma vez, a oportunidade, espero ter contribuído à altura aí e passo a palavra novamente para você. Um abraço a todos. E aos que estão chegando para o segundo painel, deixo meu abraço também. Obrigado, doutor Carlos, obrigado, doutor Gustavo Delbim, doutor Gustavo Lopes de Souza, meu amigo Vitor Amado. Como todos disseram, aí, acredito que a retórica final tenha sido unânime, que nós tivemos aqui um debate não só extremamente técnico, até fiz um comentário desse no YouTube, fiquei aqui acompanhando o debate, extremamente técnico, mas principalmente pautado no mais alto decoro, independente das opiniões opostas que foram levantadas aqui sobre o tema. Então, é extremamente rico, né, iniciar o nosso workshop aqui com um debate de altíssimo nível, que deixou aí a régua aí elevada para os nossos próximos palestrantes que vão agora adentrar aqui na nossa pauta. Obrigado aí, Carlos Ramalho, doutor Gustavo Lopes, doutor Gustavo Delbim e doutor Vitor Amado. Sempre uma honra aqui ter vocês conosco.